Boa tarde, Brasil. Está começando mais uma edição do Show do Meio, Show do Microempreendedor Individual. Nós já somos mais de 7 milhões de brasileiros e brasileiras que abrimos nosso próprio negócio e estamos mudando a cara do nosso país. Ao longo do programa de hoje, a gente vai discutir duas questões muito interessantes com relação ao empreendedorismo. Será que a gente precisa ser corajoso, aquele tipo que se joga em qualquer novidade, ou a gente precisa ser mais cauteloso, pensar muito antes de fazer qualquer coisa? Será que para ser um bom empreendedor é melhor ser ousado ou o caminho é ser prudente? Ser arrojado ou ser metódico? A gente vai discutir esses assuntos em cima de algumas histórias muito bacanas de sucesso de mês aqui no Brasil. Paulo César e a Carla Vieira. Vamos ver. Meu nome é Paulo César, sou da Ferrari Correia e sou um bike serviço. Olhou pra caixa, isso, esse sorrisão. Eu sou a Carla Vieira, fotógrafa, carioca. Fotografia de casamento, de festas, de produto, moda, retrato corporativo. Eu entrego desde uma agulha até 70 quilos nós conseguimos entregar. Nós temos bicicletas especiais para isso. Eu acredito que foi a escolha mais certa eu ter deixado a minha atividade anterior para me dedicar integralmente à fotografia. O medo, ele engessa. A pessoa não sai do lugar. Se você tiver medo, você não vai conseguir ir para frente. Com certeza, sou uma mulher de coragem. E para acompanhar a gente aqui no estúdio, falando de sonho, coragem, empreendedorismo que deu certo, eu conto com dois irmãos fundadores do barco, Gidu Pinheiro e Gabriel Pinheiro. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigado a você, valeu pelo convite aí. Pô, claro, cara, eu fiquei muito feliz quando soube que vocês iam participar do programa. O barco é um centro cultural, um laboratório de pesquisa, uma referência aqui em São Paulo, né? Sim. Queria que vocês contassem um pouco pra gente como é que surgiu a ideia, como é que foi a fundação, enfim, há 10 anos atrás, né? Isso, agora tem 10 anos, né? E o barco é uma empresa familiar e ela começa ela é embrionada dentro de casa, assim. Meu pai, ele era um artista plástico e dava aula em casa de pintura. E aí era frequentado por muita gente, artistas, intelectuais, músicos, escritores, né? Então a gente cresceu um pouco nesse ambiente cultural. A nossa casa era um centro cultural, assim, de certa forma. A casa já era um centro cultural e o passo seguinte era transformar isso num business. Isso, de alguma forma. Transformou uma casa num barco, né? E foi pro mundo. E muitos dos meios que assistem o nosso programa, eles também, os empreendimentos deles, no começo, são muito parecidos com o de vocês, claro. Que é uma coisa familiar. Como é que resolve essa questão? É legal trabalhar em família? Então, quando surgem os conflitos, como é que faz uma hierarquia entre 5 irmãos? A empresa familiar, ela tem ônus e bônus, assim. Acho que tem um lado que é importante ficar atento, que é a questão que a gente chama de higienização da empresa, que é você ter muito separado o que é dinheiro da empresa, o que é dinheiro dos sócios, né? Definir um prolabore e você fazer uma divisão certinha, né? Você recebe... Isso é fundamental. Exatamente a partir do que você trabalha. Dinheiro da família, dinheiro pessoal e dinheiro da empresa. Pegar o dinheiro do caixa e pagar lá uma conta de gás, né? Não rola fazer isso mesmo, assim. Então, assim, são família de artistas. Então, isso. Todo mundo artista. E um artista tem uma certa dificuldade para virar um empreendedor, ou não? Como é que foi essa experiência de vocês? Não, total, assim, quando começou o espaço, assim, na verdade, o meu pai, a gente estava no começo dessa trajetória de abrir o barco, ainda mais com uma pegada ainda mais de artes visuais e tal, e bem no começo do projeto, meu pai faleceu de uma maneira inesperada. E a gente meio pegou, vamos fazer isso, vamos realizar esse sonho do centro cultural. Transformou essa energia numa energia de produção, claro, de realização. Com certeza. A questão é como a gente vai viabilizar o centro cultural. E a gente não queria trabalhar de uma maneira só com lei de incentivo ou buscar financiamento para a cultura, os mecanismos que tem. Então a gente queria focar a empresa em conceitos de business, de negócios, né? Então assim, agora como é que faz, né? Aí a gente foi atrás, né? A busca pela viabilidade do centro cultural fez com que a gente começasse a entender sobre o universo de empresa e aí curtir e começar a gostar de empreender. Isso é muito bacana, porque em 2006, assim, era essa educação mais informal, que a gente chama, né, era uma coisa muito incipiente, né? Eu lembro que tinha a Casa do Saber e tudo. Até eu cheguei a fundar um centro cultural em 2007, Gafanhoto, mas eu não consegui avançar. Vocês sobreviveram aí. Isso é bacana porque a gente separou também um VT para a gente conhecer um pouco melhor a história da Carla Vieira e do Paulo César. Vamos ver. Como que um bike pode substituir uma moto? É bom para o meio ambiente,
O serviço é 30% mais barato que o motoboy. E até 4 km nós somos mais rápidos do que eles. A bicicleta entrou na minha vida foi como uma forma de necessidade mesmo, porque eu trabalhei em banco, trabalhei em multinacional, né? E eu perdi tudo, fui morar na rua. Daí surgiu um amigo que eu não via há anos, a mulher dele ficou grávida, né? Daí ele perguntou pra mim se eu queria comprar uma bicicleta. Eu falei, no momento eu não podia, que eu não tinha dinheiro, né? Eu tinha 2 celulares na época. Se ela quiser, eu troco. Daí eu consegui essa bicicleta. Passou tipo umas 2 semanas e eu consegui um emprego em pizzaria, onde eu fazia entrega de mais ou menos 12 horas. Eu venho de uma linguagem do jornalismo. E essa linguagem eu levei, inclusive, para meus trabalhos com casamento e com festa infantil. De fotografar e captar as emoções das pessoas, né? E por 12 anos eu trabalhei em paralelo com a fotografia e a comunicação, tendo a comunicação como minha principal fonte de renda, né, sendo contratada em alguma empresa, e a fotografia como atividade secundária para complemento. E há 4 anos eu venho trabalhando somente como empreendedora, tendo a fotografia como a única fonte de renda. Ferrari Correia, bom dia. O importante é ter coragem para poder enfrentar todos os obstáculos que nós encontramos no meio do caminho. Porque eu sempre sonhei de ter um negócio próprio. Daí eu comecei a analisar como funcionava, daí perguntava, ia pro Sebrae, como que faz para fazer isso, para chegar nisso. Daí fui fazendo cursinho de marketing, de vendas, vários cursos que apareciam eu ia fazendo. Apenas com R$100 eu consegui montar a Ferrari Correia. A nossa dificuldade é segurança no trânsito e também mão de obra qualificada. Não adianta ser só ciclista, você tem que estar engajado com a empresa. E é diferente. Você ser um entregador, você ser um cara que passeia de bicicleta no final de semana, é totalmente diferente. E eu dou treinamento. Gostei. Olhou pra caixa. Isso, esse sorrisão. Estar no estúdio é um momento para mim de grande realização, né? É aqui que tudo acontece. Você ter uma tela em branco e trabalhar com a luz e trabalhar a emoção, fazer a imagem acontecer. A Carla tem um olhar incrível. A gente que trata a imagem sente muito isso. Não é só um ângulo ou uma iluminação. Tem o olhar de quem está por trás da câmera. Então, eu acho a Carlinha muito corajosa porque ela largou tudo para seguir com o sonho dela, que era fotografia. A Carla é uma pessoa muito dedicada, ela coloca o coração dela naquilo que ela faz. Para trabalhar sozinha no ramo que a gente trabalha, que é a fotografia, tem que ter mesmo vontade de vencer. Ferrari Correia, cara. Nossa, muito legal. É uma história muito boa. O que a gente percebe assim, é que nessa área do empreendedorismo, muitas vezes você tem uma motivação inicial, você tem um sonho, você se lança e aí a realidade vai te mostrando e vai te colocando as dificuldades, você passa então a buscar uma especialização, entender do negócio, né? Como é que aconteceu com vocês? Não, é sempre muito difícil, né? Esse começo, ainda mais no nosso caso que a gente vem de uma família de artista e carreira artística, a gente não tinha nenhuma referência realmente sobre como empreender, né? E a gente foi buscando desde o início, como a gente queria viabilizar o negócio, a gente teve sempre uma consultoria até de um amigo do meu pai na época, um consultor que estava ali meio aposentado e a gente fez meio que um intensivão assim de gestão. Nossa, ia pra casa dele. Vamos entender de matemática financeira, de business plan. Aí fluxo de caixa, aí, enfim, fazer um plano de negócio, identificar quem é o seu público, determinar a potência da sua marca, enfim. É sempre um desafio atrás do outro. Como aqui no nosso programa, hoje a gente também tem o desafio do dia. E a gente gostaria de saber de você o que não pode faltar de maneira alguma no seu negócio. Letra A, brindes para os seus clientes. Letra B, planilhas de divulgação também, divulgar é muito importante. Ou letra C, controle de fluxo de caixa. Então daqui a pouco, não sai daí que a gente volta com esta resposta importantíssima para você continuar no jogo do seu negócio, no jogo da vida. Não sai daí, Show do MEI, daqui a pouco volta.